Ok. Entre, dona Betinha, boa noite. Gente, boa noite a todos. Nós estamos começando, reiniciando mais um estudo do Evangelho, segundo Mateus, capítulo 12, versículo 32, nós estamos agora. 32. Bom, então nós vamos continuar, nós estamos assistindo a um vídeo, nós estamos aqui na Casa Espírita Cristã, hoje dia 27 de maio de 2023. Nós estamos assistindo a um vídeo do nosso companheiro Aloysio Elias, que a gente sempre acompanha os estudos dele. Aloysio Elias é um companheiro nosso de Uberaba, Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, que desenvolve o estudo do Mildinho, que é um estudo minucioso do Evangelho, onde ele estuda, e nós estamos fazendo isso também, todo o capítulo, versículo por versículo. A cada reunião, a gente comenta sobre um versículo. Evidentemente que muitas vezes o versículo dá margem a inúmeras outras divagações, reflexões, algo que a gente acrescenta, então a gente continua sempre no sábado seguinte. O capítulo que nós estamos estudando, nós vamos inclusive compartilhar o vídeo do Aloysio Elias, mas ele já está começado. Se alguém que for assistir posteriormente quiser iniciar essa reflexão, esse estudo do nosso companheiro, pode começar no estudo do dia, hoje é dia 27, nós iniciamos esse estudo no dia 23, não, 27, 20... 13. Então, por favor, Casa Espírita Cristã, SEC, entre na playlist, e ali Estudo do Evangelho, NEP, e entre nesse estudo para poder pegar desde o início o vídeo do Aloysio Elias. Ou então entre no próprio grupo do Aloysio Elias, pelo YouTube. Nós estamos no estudo 151 e ele inicia esse estudo justamente no número 151. Então, o tema de hoje, que nós vamos dar continuidade, é o seguinte: quando Jesus, no capítulo 12, né, como nós dissemos, no versículo 33, ele diz o seguinte: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore deteriorada e o seu fruto deteriorado, pois pelo fruto se conhece a árvore. E o estudo do nosso companheiro Aloysio Elias está muito interessante. Nós estamos aqui presencialmente com nossos companheiros Alexandre, Estácio, Beth, Yolanda e Odete, que são companheiros nossos que já nos acompanham nesse estudo há muito tempo. E online, pelo Zoom, vocês podem, quem está assistindo ou assistirá posteriormente, os internautas, vão encontrar o nosso companheiro Chico e a nossa companheira Rita Coelho, Francisco Leite e companhia, é nossa companheira Rita Coelho. Nós vamos, então, compartilhar a tela do nosso companheiro Aloysio Elias. Como nós já dissemos, já iniciaram, vamos prosseguir, ele já iniciou antes, e vamos até... Não posso compartilhar, porque caiu. Você está compartilhando a tela. Você que não marcou a janela do Aloysio Elias. Eu marquei as janelas, mas vamos lá de novo. Você está compartilhando, interrompeu o compartilhamento, e vamos outra vez tentar. Olha lá, está marcadinho, está vendo? Marcada de cima. Aí, agora você não pode ver. Verdade. Verdade. Nosso assessor aqui, Alexandre, está nos ajudando aqui. Eu fico tão preocupada em não fazer a coisa direitinha, organizada, que eu acabo perdendo alguns detalhes. Então, vamos lá ouvir nosso companheiro. Ele já postou ali, né?
Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer a árvore deteriorada e o seu fruto deteriorado, pois pela árvore se conhece, pelo fruto se conhece a árvore. Então, vamos ver o que o Aloysio Elia... Nós voltamos um pouquinho para trás. Oi, Helder, boa noite, querido. Está dirigindo. Cuidado, hein? Vai só ouvindo. Boa noite, está tudo bem, está dirigindo, estou ouvindo. Então, eu e o Alberto estou ouvindo aqui. Ah, tá bom, que ótimo. Bom com Deus. Então, a gente voltou um pouquinho para trás, ele já falou isso na reunião passada, mas eu acho que é interessante a gente repetir qualquer coisa, gente. Vamos parar, porque é muito interessante. A gente para e comenta. Livros que resultaram da psicofonia de Chico Xavier. Uma mensagem do Aulus. O Aulus é aquele benfeitor da literatura do André Luiz. Capítulo 41, intitulado Sentimento. Vamos falar da árvore. Sentimento. O sentimento elevado gera o pensamento elevado. E o pensamento elevado garante a elevação da existência. Então, gente, quando você fala de elevação, nós estamos falando de um processo que é vertical, mas também horizontal no caso da árvore, porque a copa, ela cresce para cima e cresce para os lados. Se você for fazer uma angulação do desenvolvimento de uma árvore, ela vai se movimentar numa linha vertical e vai se movimentar numa linha horizontal. Mas uma árvore, normalmente, se ela não tiver nenhuma anomalia, ela se movimenta, no fim das contas, mais no sentido vertical ou mais no sentido horizontal? Mais no vertical. A copa da árvore nunca é maior que o tronco dela. Raramente isso acontece, né? Aí a gente nem costuma chamar ela de árvore, a gente chama de arbusto. A árvore mesmo, ela se movimenta nesse sentido. Assim como a evolução humana. A nossa elevação, ela se dá intelectualmente, sim. Ela se dá no campo do raciocínio, sim. Na horizontalidade, resolvendo problemas práticos, materiais, sim. Mas o objetivo maior é que ela se desenvolva no campo do sentimento, da emoção, do campo da inteligência emocional. Qual o objetivo da gente desenvolver horizontalmente? É que a gente adquire conhecimentos. A gente não cresce, vamos dizer, a não ser que a gente acompanhe, evidentemente, né? Mas o objetivo não é tanto crescer espiritualmente, também, mas é mais adquirir. Você trabalha, você convive com as pessoas, você aprende no próprio local de trabalho. Quanta coisa a gente aprende quando está trabalhando, quantas experiências. E até, nesse ponto também, como embora seja um conhecimento horizontal, mas você tem a oportunidade de conviver, de interagir com pessoas, de crescer no convívio, no contato, no relacionamento. Então, é muito interessante eu fico, às vezes, para pensar, analisar como é que Deus faz tudo certinho. Nos põe horizontalmente trabalhando, que é o que no livro os missionários da luz, como é que é? Obreiros da Vida Eterna. Quando eles falam da casa mental, no capítulo 3, ele fala justamente isso, que nós temos 3, a gente já comentou isso várias vezes, mas não custa a gente dar uma relembrada. Nós vivemos, crescemos em 3 níveis de evolução. E ele compara os nossos níveis evolutivos ao porão, ao andar principal e ao sótão. O porão é onde está o nosso passado, os nossos hábitos instintivos, as coisas todas que nós fizemos no passado e que ainda nos movem estão ali. Tanto que se você, de repente, ficar com raiva de alguém, é do porão que você puxa esse ódio, né? Esse mal-estar. Mas se você estiver trabalhando ali no seu dia a dia, convivendo com o seu trabalho, pagando as suas contas, caminhando, dirigindo, estudando, você está na parte principal
da casa mental. E quando você para agradecer, quando você tem aquele pensamento de gratidão, quando você para fazer uma prece, quando você louva o Criador por uma paisagem que você vê, aquilo te encanta, todos esses momentos em que o seu espírito consegue se elevar, você está indo para o sótão, que é o objetivo, é o local onde todos nós, é o destino de nós, espíritos. Mas, por enquanto, nós não conseguimos nos manter no sótão, que é um estado de felicidade, um estado de paz, um estado de completude, e nós ainda estamos mais vivendo no dia a dia e, muitas vezes, agindo segundo nossos instintos que estão lá no porão da nossa personalidade. Mas um dia o objetivo é nós vivermos lá no sótão, né? Como Jesus, né? Como os espíritos, os anjos, os espíritos crísticos, aqueles que superaram todas essas dificuldades. Alguém quer comentar alguma coisa? Da psicologia. Giselda. Sim. Oi, pois não. Não, só comentando que como nós viemos de encarnações muito repetitivas, de muito nessa área, né, do porão, né, praticamente, isso está muito mais presente em nós hoje em dia e agora com os ensinamentos que a gente tem, né, buscando a nossa melhoria, a gente vê que realmente há necessidade de um esforço de nossa parte para buscar se manter cada vez mais lá no sótão, né? E a gente vê que não é tão fácil assim, né? Muito difícil. E a gente se sente tão bem quando a gente está lá, né? Mas, infelizmente, a gente não consegue, porque as nossas... Às vezes, um vizinho que passa, que faz mal para o cachorro, né? Às vezes a gente vê um vizinho jogando, falando mal do cachorro, jogando pedra, chutando o cachorro. Pronto, se a gente já estava lá em cima, a gente na mesma hora cai. Porque a gente fica com raiva da forma como aquele vizinho está agindo com o animal, né? Eu estava vendo, gente, é uma coisa muito interessante. A Gilda, de vez em quando, ela fica procurando alguma coisa diferente para assistir na internet. A gente sempre busca coisas que levam ou que distraem, nada de ruim, óbvio, né? E ela falou assim, Zelda, tem umas russas que estão morando no Brasil, principalmente uma, ela chama-se Olga do Brasil. Ela está aqui, acho que há uns 4 anos, por aí. Mas eles são encantados, e ela entrevista outros russos que estão aqui. Eles falam português, assim, fluente, mas, obviamente, que dão várias rateadas. O português é uma língua muito difícil. E ela fica impressionada com o brasileiro, que ela disse que lá na Rússia é muito difícil. Como o brasileiro entra no elevador e começa a conversar. Lá na Rússia, ela estava aqui, ela de vez em quando vai para visitar os pais, e ela já habituou, já, com a conversa no elevador, ela começa a conversar, o pessoal olha assim para ela de lado, assim, ó, nem responde, dá aquela olhada assim, tipo assim, quem é essa doida? Então, ela vai conversando, né, com as pessoas, fica encantada de como o brasileiro é musical. Você está no ponto do ônibus, está no sinal, vem os motoboys, daqui a pouco, tudo cantando, alegres. E ela dizia a natureza, que coisa linda. Lá na Rússia, para você conseguir uma orquídea, você tem que ficar um tempão. Primeiro que ela só vai florescer uma vez por ano, e depois você tem que ficar fazendo um trabalho muito grande para poder ela conseguir conservá-la. Aqui, as orquídeas dão em árvore. Não em árvore. Tem coloca na árvore. É impressionante. E as frutas? As frutas. Tem frutas aqui que eu nunca vi. Eu vou à feira e eu fico impressionada. E eu digo, moço, que fruta é essa? Posso experimentar? Ele para comprar? Eu vou comprar. Tá? Pode experimentar. Aí o rapaz, que era um russo, que está aqui já há 6 anos, ele veio para cá com 20 anos, ele falou assim, eu gosto muito do mango. Mango. E eles falam, em inglês a palavra é mango, né? Eu gosto muito do mango. Que fruta gostosa esse mango.
banana, eu fico impressionada, a Olga falando, que aqui tem vários tipos de banana. Na Rússia é só uma banana. E aqui, por exemplo, você faz frita, você faz cozida, você faz doce de banana. Lá não, você só come a banana, pega a banana, descasca e come. Agora, isso é ter olhos de ver isso, o que nos é oferecido, né? Na vida. Principalmente aqui no Brasil. Né? Tanta beleza que não justifica mau humor. Pois não, Michele. Vamos lá. Abundância, né, Yolanda? Exatamente, não justifica mau humor em nada, em momento nenhum. Né? Amanheceu chovendo, amanheceu um tempinho fechado, espera um pouquinho, vai aparecer o sol. É verdade. E ela falando ainda sobre música, ela dizendo assim, lugar, ela mora em São Paulo. Qualquer lugar aqui em São Paulo que você for, almoçar, jantar principalmente, você tem música ao vivo. Lá na Rússia, eles anunciam 2 meses antes, vai lugar, tem música ao vivo, lugar tal. Aqui não, e lá você tem que pagar. Aqui não, você aceita quando você janta, você está ouvindo a música. E que música boa, né? Eu gosto muito. E a música aqui, gente, é interessantíssima. Se vocês tiverem oportunidade. Às vezes ela fala depressa, tem umas coisas que é muito... Coloca o link para a gente lá. Ah, tá. Então ela dizendo assim, a música tem sentido. Na Rússia não tem sentido. Você não sabe o que eles estão falando. Por que eles estão falando daquilo? O que significa aquilo? Aqui não. Tudo tem sentido. Na Rússia, você vê a Praça Vermelha com os desfiles de soldado militar. Aqui não. Aqui tem desfile de tudo quanto é jeito. Tem festa disso, festa daquilo. E o carnaval, aquele desfile maravilhoso. Então, eles ficam assim, impressionados com a aceitação, né? A facilidade de amizade, de fazer amizade. Como brasileiro, a comida que eles gostam muito, ela dizendo, eu gosto de umbuqueca. Eu também. Capixaba. Capixaba. Mas ela não falou capixaba, né? Porque ela falou que ela gosta de leite de coco. O que é capixaba? Essa é pescada. Pois é. Ela disse que ela gosta de leite de coco. Lá não tem leite de coco. Eu nem conheço leite de coco lá em Mas é tão interessante, sabe? Ela dizendo que lá é tudo não pode isso. Aqui no Brasil só tem uma coisa que eu não gostei muito. Mas é a realidade. Ela só expressou a verdade. Aqui o brasileiro tem uma mania, a regra dele é de não ter regra. O sinal está vermelho, ele olha para um lado, olha para o outro, não tem carro, ele atravessa. Isso para É verdade. Essa é a parte ruim. Pois é, para você ver. Então, existem coisas, mas a maior parte é boa, né? Então, eles ficam encantados, ela que está morando aqui, não quer voltar, ela volta para lá para visitar a mãe. Ela está querendo comprar uma casa para poder chamar a mãe para vir morar com ela, porque ela diz que a mãe vai adorar. Que vai para a feira, que coisa boa, vai não sei para onde, vai passear, vai para o shopping, vai ver a natureza. Porque lá na Rússia não tem isso. Aqui você tem trilha, você vai no parque, você tem trilha, você tem vários tipos de esporte que você pode fazer, tirolesa, mas não sei o quê, para que você pode aproveitar, admirar a natureza, que é uma natureza linda. Mas no Rio, lá na Rússia, de um modo geral, é só frio, é só neve. Eu fiquei também achei muito bacana. E eu, falando no dia a dia, por isso que eu me lembrei dela, né? Que o nosso dia a dia, claro, que a gente já se acostumou, a gente nasceu nesse meio, a gente nem observa, nem percebe o que a gente vivencia. Mas quem vem de fora e tem outro tipo de comportamento, em que a cultura é diferente, os hábitos são diferentes, e há aquele choque, muitas vezes, de cultura, né? Mas a pessoa se adapta, né? Caminhar, né? Quanto espaço, quanta natureza, quanto sol nós temos para caminhar. Aqui na Lips tem aquela praça principal lá, do comércio, né? Ali tem pássaros, né? Adoro sentar ali para ouvir os pássaros. Eu uso o passo lá de casa mesmo. Sim.
Ali, porque ali tem umas árvores. Eu sei. Eu Eu só brincando com Se você. você sentar ali, vai ter pássaros. Porque lá em casa a gente botou aquela aguinha com açúcar para os beija-flor. Eles vão lá, tem 3. Um que gosta é o dono do pedaço. E tem também aquele outro que tem aquele nomezinho feio, né? Ele é pequenininho, né? E ele vai lá também, ele se pendura assim com a patinha, né? Porque os outros ficam no ar voando, né? Ele se pendura ali para beber a aguinha. E o bem-te-vi é o dia inteiro na nossa cabeça, em volta. Então, eles pegam os gatos, para vender os gatos, eles estão assim, fica no gato. Eles provocam. Gabriela em casa, eles ficam provoca o gato. Eles são danados. Eles são bonitos, mas eles são danados. Volta de novo. Eles têm uma... Vão filmar. Então, vamos lá, gente. O papo está muito bom, mas vamos ver que o Aloysio Elias tem mais para nós. Sentido ascensional, buscando as alturas, verticalizando. Sentimento e pensamento, buscando o alto. Aí o Emmanuel continua. Sintamos bem para bem refletir, assegurando o bem na estrada que fomos convidados a percorrer. Olha, sintamos bem para o bem refletir. Se sente primeiro, se expressa depois. Nós estávamos justamente, eu achei muito interessante como é que as informações realmente eu acho que você estava lá no outro grupo de apoio, né, de amparo, na quarta-feira, né? Então, o Sérgio estava no Lab Médico, que era o laboratório mediúnico, eu saí lá da reunião mediúnica e já tem 2 quartas-feiras que eu estou participando do Lab Médico, e muito interessante, Alexandre, são informações sobre mediunidade, vários aspectos. E ele estava falando justamente sobre o pensamento e o sentimento. E o que o Luiz Elias está dizendo aqui. Primeiro você sente, depois você pensa. É uma coisa interessante. A gente acha que primeiro pensa e depois sente, mas é o contrário. E você tem que ter aquela sensação para depois... O que é isso? Você primeiro vê, como nós já comentamos aqui, né? Que quando até comentou sobre o rapaz que cai, né, na bicicleta, que você primeiro, você vê, você tem aquela reação de pensa, caiu. Você fala, né? Você olha e caiu. E a outra reação é de você. Ou ajudar ou não, né? Aí vai ser uma opção sua. Mas é interessantinho. Até nessa expressão, nessa reação, vai depender do estado, né? Mental da pessoa que tem essa primeira. Assim, nossa, caiu. Ou ajuda, Senhor. Tem gente que tem aqui, já tem o sentimento projetando isso. Ajuda, Senhor. Não, o abalo, o sentimento, nossa, caiu. Às vezes fala, né? Coitado, caiu. Você que ele se machucou? Ou então, né? Também vazou o sinal. E quando fala, né? Mesmo que tenha passado o sinal, não, já projeta essa questão de pedir ajuda, né? É verdade. Pedir ajuda para ele. Realmente o estado mental da pessoa, o nível mental. O que vem primeiro, a árvore ou o fruto? O que vem primeiro, a árvore ou o fruto? Ele diz o ovo ou a galinha, né? Ninguém sabe, né? Isso é complicado, hein? É o ovo ou a galinha, né? Isso é complicado. Como nós fomos todos, invariavelmente, criados, se você for fazendo o esquema, o que veio primeiro? As expressões do meu sentimento ou do meu sentimento? Aí você vai ter que remontar ao momento em que você foi criado. Nós somos obra do sentimento de Deus. Então, somos co-criadores no sentido em que o sentimento de Deus nos criou.
como eu fui feito à imagem e semelhança de Deus, potencialmente, os meus sentimentos também, eles têm uma natureza criadora ou criativa. Assim como o sentimento de Deus cria, o sentimento do homem também cria. O que nos difere de Deus é que o sentimento de Deus sempre criou, sempre criará e cria somente o bem. Enquanto o sentimento do homem, por ora, por enquanto, também é capaz de criar o bem e o mal. É disso que está falando o versículo. O sentimento e o pensamento, a emoção e a ideia é o que vai por dentro, é a árvore. A palavra e a ação é o que se manifesta, é a criação. É o que vai por fora. É o fruto. A qualidade do sentimento e do pensamento vai determinar a qualidade da palavra e da ação. A qualidade da árvore determina a qualidade do fruto. Simples assim. É isso. O Emmanuel manda mais, ele encerra dizendo assim. Aliás, o Emmanuel não, gente, perdão. Eu estou tão acostumado a falar Emmanuel. O Aulus, Instruções Psicofônicas. Ato falho meu aqui. O Aulus é o assistente, não, o benfeitor que ajuda, que acompanha o André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade. E agora ele mudou uma mensagem para o Chico Xavier, né, no livro Instruções Psicofônicas. Em verdade, o pensamento é a causa da ação, mas o sentimento é o molde vibrátil, vibração, em que o pensamento e a causa se formam. Então, se pensamento e sentimento é a árvore, o sentimento é a raiz e o pensamento é o tronco. Entenderam? E aí, acho que a gente já comentou aqui, o Sérgio também falou isso lá no nosso estudo da mediunidade, o pensamento é matéria e o sentimento é da alma. E interessante é que Kardec fala na Gênese, quando ele fala sobre os fluidos e sobre a fotografia do pensamento, ele fala isso. Quando você fica com um pensamento, principalmente um pensamento insistente, você tem o objetivo de realizar alguma coisa e fica com aquilo na cabeça, esse pensamento plasma, né, no éter, no ambiente. E os espíritos podem ver esse pensamento. Porque é como se fosse mesmo algo material, um filme, uma fotografia que ele chama, fotografia do pensamento. E aí ele diz, esse pensamento, vamos supor, uma pessoa programa matar um outro. E ele fica ali premeditando, né, escolhendo, pensando em cada passo. Mas, como diz Kardec, essa projeção é o pensamento dele, mas isso aí pode dar-se ou não, o fato. Vai depender de uma série de fatores, obviamente. Vai depender do merecimento daquele que está sendo objeto do pensamento de ódio do outro. Vai depender do plano de vida dele antes de encarnar, a programação dele, se ele tem que morrer esfaqueado, morto, né? Alguma coisa assim. O que não quer dizer que aquele que está programando matar precisa matar. O outro pode ter aquela... Olha que interessante, a programação de morrer com alguma coisa no peito, mas não necessariamente uma faca. Ele pode passar num lugar, como hoje, por exemplo, eu estava com um colar, fui botar alguma coisa no micro-ondas para poder esquentar. Na hora que eu fiz assim com a porta tirou no colar e quebrou. Eu fiquei chateada. E isso aí você pode meter, como já aconteceu, meter a mão e
Se for uma coisa cortante, se corta. Não precisa alguém cortado assim. Você próprio se machuca. Tem uma outra pergunta no Livro dos Espíritos que Kardec pergunta: se uma pessoa tem que cair da escada, os espíritos fazem que a escada caia? Quebram a escada? Não. Eles intuem a pessoa a subir numa escada que já está praticamente quebrada, já está enfraquecida, e com o peso da pessoa, a escada cai. Olha que interessante. Eles não agem para atingir uma pessoa, eles intuem a pessoa para seguir determinada. Como o pessoal fala, bala perdida. Não existe bala perdida. Né? A vítima de hoje foi o algoz de ontem. Não quer dizer que ele teria que morrer por bala. Podia ser alguma coisa que atingisse uma pedra, um carro passando em alta velocidade, de repente pega um prego, eu sei lá, isso é coisa da minha cabeça, não sei. Mas como existe aquele ambiente onde as pessoas estão ali se degladiando, se matando, tentando descobrir, né, se apossar de local, de poder, e a pessoa passa, eles aproveitam que ela está ali e intuem ela para passar naquele exato momento. E às vezes a pessoa está dentro de casa, como o menininho estava deitado na cama, levou a bala e morreu, né? Que penetrou a parede da casa. Então, isso é muito interessante. Né? Aí tem outros fatores também, né? Quando o outro planeja, plasma, fica claro, ele está no planejamento, os espíritos já detectam o que ele está planejando, e se ele vai conseguir executar isso com a vítima, né? É uma outra coisa, é um outro passo também, porque dependendo da sintonia do outro, né? Senão ele consegue sair, né? Que quando ele começa a plasmar essa foto, esse planejamento, ele já fez a sintonia, já angariou parceria espiritual. Perfeito. E o outro que foi escolhido como vítima também, ou vai entrar nessa sintonia, vai captar, ou não. Depende do nível que o outro está. Talvez isso, dependendo disso, pode ser evitado, porque mesmo que tivesse planejado, né, pode ser amenizado, porque ele já está fora a vítima já está fora essa futura vítima, essa planejada, já está fora desse alcance, já teve um trabalho, já teve amenizado isso. Importante que você falou, isso, muito importante. Tem a sintonia e tem o mérito daquele que trabalhou. Existe uma situação aqui na Casa Espírita de uma personagem, que eu não vou dizer o nome, que essa personagem tinha que ter perdido o braço. Mas ele trabalhou tanto para ajudar pessoas necessitadas, inclusive ajudava muito a fazer curativo, usava muito a mão, que um dia que ele, vamos dizer assim, não era aquele dia exato, não existe que eu tinha um dia marcado, né? A época que ele estava previsto para ser cobrado daquilo que ele precisava ser cobrado, ele nem sequer o dedo perdeu. Ele meteu o dedo numa máquina, precisou tomar ponto, ficou com o dedo algum tempo, né? Até conseguir ser curado, mas ele não perdeu sequer um dedo, por causa do mérito que ele angariou com o trabalho de caridade, de ajuda. Então, tem isso aí importantíssimo que você falou. Não é só a sintonia, tem também, isso que é também importantíssimo, a sintonia, mas tem a questão da pessoa diminuir o débito com trabalho de amor ao próximo. O Pedro fala, né? O amor cobre multidões de pecados. Tronco, aliás, o pensamento é o tronco e a copa. Mas a raiz é o sentimento. O sentimento gera o pensamento. Aí sentimento e pensamento geram palavra e ação. Sentindo, modelamos a ideia. Pensando, criamos o destino.
criamos o destino. Eu sublinhei isso aqui. Isso é importantíssimo. A partir do momento em que você pensa o que você vai fazer e se propõe a fazer, você já está lá na frente, como se diz, estabelecendo as consequências daquilo que você vai, da ação que você vai realizar. Você já sentiu, né? Inveja, raiva, o amor, o perdão. Já sentiu. Deus é perfeito. Né? Já modelou. É isso aí. Essa frase que eu acho perfeita, que a vida é feita de escolhas e consequências. Resume tudo. Tudo que eu falo, tudo que eu faço, determina as reações exteriores àquilo que eu fiz e àquilo que eu falei. O que vai acontecer da minha vida é resultado de como a vida vai reagir àquilo que eu disse e àquilo que eu fiz. E aquilo que eu disse e aquilo que eu fiz é fruto daquilo que eu senti e daquilo que eu pensei. Vocês devem estar pensando assim. Então é tipo aquele livro, como é que chama? Segredo? É o segredo, né? Se eu sentir, pensar coisa... Outro dia eu vi uma coach, é coach que fala, né? Eu vi uma coach que ela... Você sabe, coach, todo mundo sabe? É treinador, né? Técnico, coach de futebol, coach do treinador técnico. Que virou moda, né? Te dá direcionamento aquilo que você quer direcionar, escolher. Mania de brasileiro falar em inglês. Eu sou formada em inglês, mas eu não aceito essas coisas. Eu acho que a gente tem que usar. Mas tudo bem, o mundo todo fala, né? Se falar de outra maneira, ninguém vai entender. Aí começa a sofisticar. Tem um lance assim, que ela fala de, como é que é? Programação genética. Então, como é que é? Psicogenética. Um negócio muito louco, assim. É que ela falou assim, se você entra num estacionamento do shopping e começa a pensar, em frente à escada rolante vai ter uma vaga de estacionamento, vai ter uma vaga de estacionamento, vai ter uma vaga de estacionamento. Quando você chega lá, a vaga está te esperando. É assim que é a vida, na versão da coach. Logo, se eu sentir e pensar em meu benefício, a resposta da vida vai ser em meu benefício. É assim que funciona? Não. Jesus reúne os discípulos, o sermão profético, ele começa a falar para os discípulos tudo que vai acontecer e começa essa pregação dizendo, sabe o que para os discípulos, gente? E o mundo vos odiará. Enfim, Jesus, em termos de marketing pessoal, ele precisava de um coach. Imagina, na lógica de mercado, quem que angaria discípulos dizendo, se vocês me seguirem, todo mundo vai contra vocês, vão se dar mal. Que propaganda é essa, né, Adriana? E o mundo vos odiará. É assim. Eu senti amor. Senti amor. O Espírito Santo se manifestou por mim e eu senti amor. Na hora que eu senti amor, eu pensei amor. No que eu senti e pensei amor, eu falei amor. E agi amor. Só que o mundo odeia. O mundo odeia quem ama. O mundo odeia quem ama. Aí eu vou contar uma coisa para vocês, dos bastidores do Mildinho. Acho que foi no episódio 144 que eu falei da nova geração. Nunca sei. Foi, Juliana? A Juliana também não está lembrada. Enfim, aquele em que eu apresentei
o Francisco. Oi, tudo bem? Ele acordou. Olá, bebezinho. Eu apresentei ele e falei da nova geração. Francisco é conhecido. É o filho dele. É o filho dele. Vocês se lembram que ele vai comentar isso? Ele botou em frente à câmera, vocês viram? Ó, esse aqui é o Francisco, gente. Naquela época ele ainda era bebê, porque esse vídeo que nós estamos assistindo é de 2019. Agora ele vai completar, se já não completou, 4 anos. Lembram desse episódio? Peguei ele, trouxe ele aqui, mostrei. Pois bem, no final do episódio, eu falei de uma menininha de 16 anos que um belo dia ela descobriu que o homem estava matando o mundo. E ela começou a falar sobre vida, sobre formas de se preservar a vida, inclusive a vida humana. O nome dessa menininha sueca, uma menina de 16 anos, para mim é uma menininha. Estou com 40. O nome dela é Greta Thunberg, ou Thunberg. Essa menininha nunca foi atrás de microfone, sabe? Ela não foi atrás ela não criou um canal no YouTube, ela não fez nada disso. Ela pegou uma placa, sentou na calçada, na porta do parlamento. E a placa, ela dizia, olha, salvem o mundo. Ela falou em vida. Agora, falar em preservação da vida, no mundo que mata para gerar renda, é incomodar quem gosta de renda, quem gosta mais de dinheiro do que de vida, certo? Aí vem os haters. E essa menina está sendo crucificada, né? Virtualmente. Estão falando que a menina é descabelada, estão falando que a menina é feia, estão falando que a menina é boa, estão falando que a menina é doente, estão falando que a menina é fantoche, é manipulada. Eu acho que ela é manipulada pelo Espírito Santo. Eu acho sim que ela é fantoche, mas na mão do George Soros, não. Ela está nas mãos do Cristo. Não sei se vocês chegaram a assistir um vídeo sobre ela, que o pai, desde cedo, percebeu que ela é autista, tinha uma dificuldadezinha, mas o pai tem um jeitão, pai e a mãe, para cuidar dela, para tratar com ela, lidar com ela. E o pai resolveu apoiá-la. Ela quis ir para a rua, o pai ficou com ela. O pai apoiou ela em todos os momentos. Muito interessante. Hoje em dia já nem temos o foco dela, né? O foco hoje em dia, 4 anos depois, já está. Mas o pessoal continua atacando. Mas continua. Muito interessante. E eu vou falar e reafirmar isso 1000 vezes aqui. E só para pirraça, eu não publico os comentários dos haters. Porque Greta Thunberg é um fantoche na mão de Jesus Cristo. É isso. Por que essa menina está sofrendo tanto com o ódio do mundo? E o mundo vos odiará. Gente, você quer saber que alguém está inspirado é quando o mundo inteiro odeia aquela pessoa. Espera aí. Comunistas e capitalistas se odeiam. Capitalistas odeiam comunistas, comunistas odeiam capitalistas. Não é disso que nós estamos falando. O enviado do Cristo é quando capitalistas e comunistas odeiam. Aí vocês podem saber, ali tem um enviado do Cristo. Quando ele tem o ódio de todo mundo, é inspirado. Entenderam? É um traço de identificação. Essa menina está sendo atacada de todos os lados. Opa, está ali. Quando um lado apoia... Não. Às vezes não é nem questão de odiado, né? Mas que ele está falando uma palavra mais forte. Mas quando é perseguido, quando é vigiado, como Chico Xavier, né? A pessoa é vigiada, os jornalistas inventavam 1001 formas de tentar apanhá-lo, inventaram uma série de coisas. Até o sobrinho dele falou que ele ganhava dinheiro com livro, né? Ele nunca ganhou nada. E uma série de coisas, porque realmente as pessoas não aceitam a bondade. Como é que está falando isso? É de todos nós seres humanos.
As críticas gratuitas, né? Hein? As críticas gratuitas, né? Exatamente. Errado. Porque ela falou em vida. Ela falou em vida. Pronto. E o interessante é que quem é que estava comentando isso? A gente assiste tanta palestra e ficava confundindo. Falando sobre que normalmente os missionários eles escolhem um corpo feio para encarnar, para não cair na tentação da beleza física. Não é? É uma prova bem difícil. Exatamente. Você vê, ele mandou-se, era uma mulher, um espírito, né? Encarnou de uma maneira feia. Uma Teresa de Calcutá também não era bonita. O Chico Xavier não era bonito. E mesmo assim, Chico Xavier teve aquele caso, não sei se vocês conhecem, daquela senhora que ela era obsidiada, que se trancou num quarto com ele durante um evento da qualquer, se trancou lá numa sala, pegou a chave, jogou dentro do sutiã. Ele ficou 2 horas preso com a mulher, conversando com ela, dizendo que ela estava enganada a respeito dele. Ele não era aquilo que ela estava pensando. Ele tinha 1001 defeitos. É porque para o público ele tinha que aparecer uma pessoa boazinha, tinha que tratar todo mundo bem, mas quem não é? Olha, ele ficou 2 horas doutrinando a mulher, que finalmente... Agora você vê, deviam os espíritos estarem ali todos, obviamente, tentando ajudá-lo. Mas, em contrapartida, os outros irmãozinhos infelizes deviam estar ali também, influenciando, buscando influenciar a senhora. Então, quer dizer, mesmo assim, mesmo com o corpo feio físico, né, ele veio. Não adiantou, porque é um ataque mesmo. Atrapalhou, né? É um ataque mesmo das trevas, né? Ditado sempre é um chinelo velho no pé descalço. Isso aí, Alexandre. Com certeza. A árvore dá um tipo de fruto bom, mas o mundo não gosta de fruto bom. O mundo gosta de fruto podre. Se essa menina estivesse organizando uma rave louca, cheia de drogas, ela era uma promoter. E como nós temos... Se essa menina... como nós vemos, registramos fácil lá no futuro, né? É com uma facilidade. Qualquer situação que aconteça, às vezes acontece no próprio trabalho da gente, né? Acontece um erro, um equívoco, acontece. Sim, acontece. Mas, antes de procurar quem fez, quem é responsável, vamos ver qual é a solução imediata. Vamos resolver. Depois a gente entra na conversação para ver o que precisa ser corrigido, que aquilo que aconteceu não trouxe um resultado bom. Mas depois. Mas antes da solução, antes de buscar a solução, as pessoas trazem à tona em uma veemência que deu errado. Quem fez isso aqui? Quem fez isso aqui? Não. Mas as pessoas têm mesmo mania de... Depois, olha, vamos ver agora, né? Fulano, né? Vamos juntos pensar para que isso não deu certo, né? Causou um problema, né? Como que nós podemos resolver? Não, foi logo... Você quer ver uma coisa? A gente tem esse hábito mesmo. Uma coisa que eu estava até comentando com Jerusa. Na quarta-feira passada, no Lab Médio, eu estava com esse tênis, que eu gosto muito dele, é muito confortável, e eu senti um cheiro muito estranho. E eu dizia assim, gente, quem será? Que cheiro horrível! De onde está vindo esse cheiro? Eu olhava para um, olhava para outro, nossa, gente, será que essa pessoa não está se tocando? De repente, eu fiz assim. Eu tinha pisado em alguma coisa mal cheirosa e estava grudado no meu tênis. Eu não... Você vê, o que é o hábito, o mau hábito da gente? Eu já quis jogar a culpa em outra pessoa. Fora, né? Fora. Depois é que eu pensei, gente,
Olha como é que nós somos. Eu era a própria causadora daquele portadora, estava carregando o morteiro. E nem eu não me toquei, porque eu não sabia também que eu havia pisado naquilo, mas fui logo, em vez de olhar logo para ver se não era eu, não. Ai, gente, que gente boa, que cheiro ruim. Esse povo não estava sentindo, não estava, todo mundo sentindo, mas estava em mim. E isso serve para muita coisa, né, gente? A gente quer olhar o outro e ir fulano. Quem deixou isso aqui? Como você está falando. Quem deixou aquilo ali? Quem que fez aquilo ali, gente? Limpa aquilo ali. Ninguém vai lá limpar. Só quer saber quem foi que sujou, quem fez a porcaria, a sujeira. Essa semana, mensagem chamada ressentimento do espírito. Ele fala sobre essa questão, né, de que ele fala perdão, né? E aquele que ofende, né? A gente não, quem é que nesse mundo tem uma medida para avaliar o que o outro está sentindo quando ele age de uma forma que atinge o outro? E, na maioria das vezes, ele é o maior doente, o maior sofredor. Se ele está obsidiado, se ele está doente, né? Que a gente precisa entender, passar, né? Não desejar, e sim orar, pedir por aquele companheiro que muitas vezes estava sofrendo muito mais do que a própria ação dele em nós nos causou. E é isso daí. Onde está o mau cheiro? Vamos ver se a gente... ele causou o mal, causou, te ofendeu, te magoou. Evite de outra forma. Essa pessoa deve estar muito sofrendo muito. Tomar uma atitude dessa para agir dessa forma. Mas é uma defesa. Já está doente, né? Porque quem faz age a ponto de ofender, agredir, magoar o outro, ele já está doente, claro. Isso é uma defesa. A pessoa agride os outros para não se aceitar, não assumir o problema. Entender. Precisa afastar, é claro que você não vai se expor, né? Para ser massacrado pela ofensa, não. Mas sem revide, faça uma prece, porque isso vai fazer bem para quem? Primeiro para você, porque é esse a orientação dos espíritos, né? Aí vai a ação para ele. Mas quando você faz prece para quem te ofendeu, para quem te magoou, para quem te feriu, você é o primeiro beneficiado quando você faz prece para ele. Primeiro que você corta a sintonia, né? Se ele quis te agredir, a prece já te blinda, né? Exatamente. Uma blindagem. Você já saiu da sintonia dele. Ele vai ficar entregue à própria sintonia dele, que ele angariou. Você fez prece para que talvez essa pessoa desperte, né? Para que outros espíritos se aproximem dele, que ele possa registrar o próprio anjo de guarda, para ajudá-lo no momento difícil que essa pessoa está passando, que esse coração está passando, né? A tendência no nosso, né? Você tem toda a razão. Quando no gênero não é legal funciona. A gente tem que levar um ensinamento que a gente tem na própria casa espírita, que errar faz parte do aprendizado. Sim. Né? Então, assim, a gente pode não acertar na primeira vez, a gente pode estar querendo o tempo todo ficar no sótão, né? Mas as nossas passagens pelo porão que vão nos dar condição de ascender ao piso e ao sótão. Né? Sim, também concordo em gênero com você, mas nós temos conhecimento suficiente. Não estou dizendo que você vai se manter o tempo todo no sol lá. Não consegue ainda. Nós não conseguimos sair. Estamos em prova de expiação. E sabemos ser imperfeito não invalida todo o esforço que nós temos que fazer, mesmo cometendo equívocos. Isso.
Então, mas esse esforço tem que haver. Nós precisamos trabalhar isso o tempo inteiro. Nossa, dessa vez eu não consegui. Eu fiquei com tanta raiva de fulano pelo que ela me falou, que eu cheguei corado. Você precisa admitir. Isso é importante. Você precisa admitir e você precisa reconhecer que quando nós agimos assim, a primeira carga que a gente recebe da própria raiva é grande. E a gente precisa, tudo bem, não vou ficar me lamentando aqui. Oh, meu Deus! Não. Eu pisei na cobra. Conhece o erro e faz com que exatamente. Como é que próximo seja melhor. Cantava, não levanta-se. Então, certo, tem que admitir, poxa, errei outra vez. Na próxima vez eu vou me esforçar. Você não vai conseguir em uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Você vai errar um monte de vezes, mas tem que dizer, poxa, eu tenho que fazer força. Eu ainda erro. Não se, como você falou aí, não é assim, tipo, poxa, é que eu não vou melhorar, aí você sempre vai ter a pessoa que erra. Não, gente, todo mundo erra. Como você disse, é o caminho para o acerto, o erro. Não, isso é a casa escrita cristã, escrito ali em cima no quadro. Errar faz parte do aprendizado. Olha! Que beleza isso. Gente de família, gente vive. Aliás, a nossa oficina, né? Nossa, lições diárias. Estou vendo a minha mãezinha lá, né? Com o seu companheiro, né? Meu Deus do céu, estou 40 anos, eu continuo ainda ficando irritada. Quanto tempo será eu tenho mais para trabalhar essa irritação que o companheiro me traz? Entendeu? Verdade. Entendeu? A gente olha para a cara do outro e começa a rir. Gente, vou só botar mais um pouquinho, que já, acho que já está dando... Se a menina tivesse aparecido na internet porque em poucos anos ela conseguiu acumular um patrimônio de milhões de reais, o mundo não a odiaria. Mas sabe o que ela veio e falou pra gente? Vamos andar mais a pé, sair um pouquinho do carro e caminhar um pouquinho. Vamos gastar menos gasolina. Vamos gastar menos com plástico. Vamos levar uma sacolinha de pano para o supermercado. É isso que ela falou. Pronto. Mexeu na preguiça coletiva. Mexeu na ambição de quem lucra com a preguiça coletiva. Esse fruto, a humanidade não quer. Livro Agora é o Tempo. Eu vou parar por aqui, porque o horário já deu. Mas, inclusive, eu acho que eu nem vou mais continuar, porque eu acho que a gente já discutiu. Ele vai só concluir esse livro, falar sempre sobre a árvore e o fruto, para reforçar que o fruto é a consequência dos nossos pensamentos, das nossas ações. Está falando mesmo, não tem nenhuma novidade. Né? E a escolha que você vai fazer, você que escolhe o fruto que você vai doar para os outros, né? Para o próximo. Né? Aí eu vou para a semana que vem, a gente vai passar um pouquinho, vamos para o nosso capítulo 12, versículo 34. Tá bom? Nós vamos, então, aqui dar um tchau. Não saiam daí, vocês que estão no Zoom. Eu vou parar a gravação aqui. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo e que irão nos assistir posteriormente. É um prazer sempre muito grande fazer esse estudo, porque a gente sabe que sempre com pensamento mais enriquecido,
mil motivos para mais reflexões e decidir se esforçar para cada vez melhorar mais com Jesus. Muito obrigada a todos.